Boa noite, irmãos. Graça e paz sejam com todos, amém? Aos nossos visitantes que nos honram com a sua presença nessa noite, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui. É uma grande alegria tê-los entre nós. E a nossa oração é para que o Senhor fale ao coração de cada um, suprindo a necessidade de vocês. Bem, irmãos, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de pregações no livro na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ainda meditando no capítulo 7. Peço que você abra a sua Bíblia. Nós faremos a leitura a partir do verso de número 12. O tema da nossa mensagem hoje é relacionamentos desafiadores e a vida em plena consagração. Antes de fazer a leitura do texto, permita-me contextualizar o texto que nós iremos ler. Uma das grandes dificuldades que nós enfrentamos na vida cristã é entender como viver a vida cristã em circunstâncias desafiadoras. Veja, a vida cristã não é vivida dentro da igreja. A vida cristã não é vivida dentro desse ambiente, digamos assim, perfeito, né, em condições ideais de temperatura e pressão. Embora a temperatura não seja o termo adequado para a noite de hoje, né? Mas veja, a vida cristã, ela é vivida e ela é experimentada no dia a dia, no cotidiano, não apenas dentro da igreja, mas no mundo real, que inclui a igreja, mas não se limita à igreja. Inclui a vida familiar, inclui a nossa vida profissional, inclui a nossa vida em contato com a cultura do mundo, da cidade que nos cerca, do mundo que nos cerca, inclui contextos familiares complexos, relações profissionais complexas, enfim, um sem número de relações que muitas das vezes são marcados por tensões, marcados por conflitos e imperfeições. É nesse contexto complexo que a vida cristã ela se desenvolve. Mas veja, isso não é exatamente uma novidade. Isso não é algo exclusivo da igreja contemporânea. Essa era também a realidade na igreja de Corinto. A igreja de Corinto também enfrentava as pressões da sociedade, as pressões culturais da cidade, e enfrentava grandes tensões nos seus relacionamentos. Nós falamos semana passada de cristãos enfrentando dificuldades em seus casamentos. E continuamos falando de outras tensões no relacionamento vivido por cristãos. Cristãos que vivem em julgo desigual, casamentos mistos, onde um é cristão e o outro não é. Cristãos naquela época estavam enfrentando também dificuldades em relacionamentos sociais, preconceitos religiosos praticados dentro da igreja, injustiças sociais dentro da igreja. Para você ter uma ideia, nós temos cristãos no nosso texto que estavam vivendo sobre a cruel realidade da escravidão. Imagine isso. Dentro da igreja você tinha escravos e senhores cultuando ao mesmo Deus, né? Então vejam como era tensa e difícil viver a vida cristã naquele contexto, certo? Essa era a grande tensão que Paulo estava tendo que enfrentar. O capítulo 7 de Coríntios começa com a igreja, com Paulo, respondendo a diversas questões que estão sendo levantadas pela igreja. Imagine você, será que é possível viver a vida cristã em realidades tão complexas como essas que eu acabei de falar? Será que é possível viver de maneira piedosa quando o contexto que nós vivemos é um contexto de grandes dificuldades, de grandes desafios? Quando estamos vivendo em circunstâncias desafiadoras? Perguntas como essas, irmãos, continuam sendo feitas ainda hoje. Pastor,
eu não consigo mais, eu não aguento mais, o meu marido não muda, a minha esposa não muda, os meus filhos não mudam. Eu quero viver uma vida melhor para Deus, mas será que é possível viver melhor para Deus dentro do contexto aonde eu estou vivendo? Em outras palavras, o que fazer quando circunstâncias desafiadoras continuam sendo desafiadoras? O que fazer quando as coisas não mudam? São perguntas como essas que o apóstolo Paulo começa a responder aqui no nosso texto. E a grande lição que nós veremos é que o chamado cristão não começa quando as circunstâncias mudam, mas quando o nosso coração reconhece a quem pertence. Aqueles que foram comprados por alto preço pertencem a Cristo. E pertencer a Cristo, irmãos, muda tudo. Mesmo quando a realidade ao nosso redor não muda. É sobre isso que nós iremos falar hoje, por isso nosso tema: relacionamentos desafiadores e a vida de plena consagração. Agora sim, me acompanhe na leitura do texto. A partir do verso 12, 1 Coríntios, diz assim: aos outros, eu mesmo digo, não, Senhor. Se um irmão tem mulher descrente, e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie. E se uma mulher tem marido descrente, e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará a sua mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo circunciso? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circunde. A incircuncisão não significa nada, e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição que foi chamado por Deus. Você foi chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Somente até aqui. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus, Pai querido, a Tua palavra foi lida, Senhor Deus, para Teu povo, para a Tua igreja. E nós, ó Deus, somos totalmente dependentes de Ti. Por isso, rogamos ao Senhor, nesse momento, para que ilumine os nossos corações, as nossas mentes e os nossos corações, a fim de aceitarmos a palavra que não é nossa, mas é Tua, que nos ensina como viver de maneira reta e digna diante de Ti. Por isso, fala aos nossos corações. Ajuda-me, ó Deus, a ser fiel na exposição da Sua palavra. E que meus irmãos, ó Deus, tenham seus ouvidos atentos e sensíveis para ouvir a Sua voz. É a nossa oração e nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Estou enfrentando um pouquinho de dificuldade com o ventilador hoje. Bem, muitos cristãos, irmãos, imaginam que para servir melhor a Deus, eles precisam que algumas circunstâncias difíceis
sejam transformadas. Muitas pessoas acreditam que para viver uma vida consagrada a Deus, viver uma vida de plena consagração ao Senhor, precisam enfrentar algumas mudanças, lidar com mudanças. Do contrário, elas acham que não é possível servir a Deus da maneira que elas julgam ser ideal. Mas aqui no capítulo 7, de uma maneira muito pastoral, o apóstolo Paulo ele começa a mostrar que isso não é exatamente assim. Paulo começa a mostrar para a igreja, com muito cuidado, que a vida cristã ela não está limitada e ela não depende necessariamente que as circunstâncias em que nós estamos vivendo mudem. Ela depende, acima de tudo, do nosso entendimento, de qual é a nossa identidade em Cristo. E uma vez entendendo a nossa identidade em Cristo, depende também da nossa fidelidade ao Senhor. O que Paulo mostra aqui no capítulo 7 é que a vida cristã não espera condições ideais. Ela se manifesta desde já nas circunstâncias atuais, ainda que as mudanças não aconteçam. Por isso, a primeira coisa que nós queremos ver é que a consagração transforma os nossos relacionamentos em campo de missão. Veja mais uma vez o versículo 12. Aos outros, eu mesmo digo, não o Senhor. Antes de avançar, precisamos esclarecer o que Paulo está dizendo aqui. Quando o apóstolo Paulo diz, eu mesmo digo isto, não o Senhor, o que ele está querendo dizer? Será que Paulo está diminuindo a autoridade do seu ensino? Será que Paulo vai ensinar alguma coisa que entre em conflito com o que Jesus ensinou? Nada disso. Nada disso. O que Paulo quer dizer com essa expressão é que ele vai falar sobre um assunto sobre o qual Jesus não tratou especificamente. Por isso ele diz, eu digo isso, não o Senhor. Porque de fato Jesus não tratou sobre esse assunto. E qual é o assunto que Paulo vai tratar agora? Casamentos mistos. Casamentos que implicam em julgo desigual. Mas entenda uma coisa, é preciso que isso fique claro. Paulo não está dirigindo a sua palavra a cristãos que têm a intenção de começar um relacionamento em julgo desigual. Não é esse o caso. Paulo não está falando de pessoas que já são cristãs e pretendem iniciar um relacionamento, um casamento com pessoas que não são cristãs, que não professam a mesma fé. Não é sobre isso que Paulo está falando. Quando Paulo fala sobre casamentos mistos aqui no capítulo 7, ele está falando de pessoas que já estavam casadas, já estavam vivendo um relacionamento conjugal, quando foram alcançadas pelo Evangelho. Já estavam casadas e então um dos cônjuges conheceu a Cristo, se converteu, mas o outro cônjuge não quis professar a mesma fé. E por isso o casamento se torna um casamento misto. No que diz respeito a entrar em um julgo desigual, o ensinamento é muito claro. O casamento do cristão deve ser no Senhor. Quanto a isso, não deve haver dúvidas. Agora, a situação aqui é diferente. Nenhum dos dois conhecia Cristo. Agora, um deles conhece. E aí surge a pergunta, o que faço agora? Meu marido não se converteu, minha esposa não se converteu. Será que eu devo permanecer casado? Será que eu devo permanecer casada? Ou será que para servir a Deus melhor eu devo me livrar desse casamento, me livrar dessa relação? Vejam, irmãos, essas são perguntas sinceras. Essas são perguntas que um cristão sincero poderia fazer e pode fazer. Alguém poderia perguntar, vale a pena viver nesse casamento? Por que continuar investindo em uma relação desse tipo? E eu não quero aqui, meu irmão, minha irmã, minimizar o sofrimento, a luta, a dor, nem menosprezar o que muitos desses irmãos enfrentam quando estão dentro dessas situações. Eu não quero minimizar a sua dor, nem o seu sofrimento.
Não é isso o que a Escritura ensina, e também não é isso que Paulo faz aqui. O que Paulo faz de maneira muito pastoral, ao invés disso, é apresentar boas razões para que você permaneça no seu casamento. O que Paulo vai fazer aqui em diante é apresentar bons motivos para que você não desista do seu relacionamento, mas continue investindo nele. E o primeiro motivo que você precisa entender é que permanecer não é concessão, mas é uma expressão de consagração. Olha o que ele diz no verso 14. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. O marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Essa, irmãos, é uma declaração maravilhosa que o apóstolo Paulo dá. Mas a gente precisa entender exatamente o que Paulo está dizendo aqui. Paulo não está dizendo, preste atenção nisso, Paulo não está dizendo que o marido descrente, a esposa descrente, é automaticamente salva simplesmente porque está casada com um cristão. Não é isso que Paulo está falando. Paulo também não está dizendo que os filhos de crente são automaticamente colocados dentro de um pacto de graça, como alguns defendem. Não é disso que ele está falando. A relação com o crente, ela não muda essa realidade por si só. Agora veja, o que Paulo está dizendo? O que Paulo está dizendo é que a presença do cristão nesse contexto, a presença do cristão no meio dessa família, ela impacta a relação familiar. Nós temos um cristão vivendo ali, e por meio da vida dele, a família toda é exposta à influência do evangelho. Por meio da vida dele, a família toda é exposta à graça de Deus. Porque ali existe oração, existe leitura da palavra, existe, acima de tudo, ou em tudo isso, o exemplo de uma vida que vive em submissão ao senhorio de Cristo. E isso impacta a família, isso impacta o lar. É disso o que Paulo está falando aqui. Entende o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que a vida da família é impactada por essa pessoa que vive e testemunha o que significa ser cristão dentro de sua família. Portanto, quando Paulo diz permaneça, não se separe, não se divorcie, o que Paulo está dizendo não é simplesmente fique, não é simplesmente continue, não é simplesmente fique de qualquer jeito. O que ele está dizendo é permaneça, mas permaneça como alguém que é santo, permaneça como alguém que foi comprado por alto preço, permaneça como um cristão testemunhando o que Cristo fez e tem feito na sua vida. É sobre isso o que Paulo está falando. O cristão, irmãos, é antes de qualquer coisa alguém que foi alcançado pela graça. E agora ele deve viver nesse relacionamento como um instrumento da graça de Deus. Ele foi alcançado e agora ele se torna um instrumento dessa graça. O que Paulo está dizendo para você é que você deve viver no seu casamento, que o seu casamento deve ser visto como um lugar de missão, um campo missionário, um lugar para manifestar a vida cristã de forma concreta, diária e muitas vezes, irmãos, de maneira silenciosa. Eu queria ler para você o que está escrito em 1 Pedro capítulo 3, verso 1. Diz assim: do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido,
Vejam só, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Em outras palavras, vale também para os homens. É o nosso testemunho, é a maneira como vivemos no meio deles, é o exemplo, é a confiança em Deus, no caráter de Deus, é a oração, é a leitura da palavra, é o caráter moldado por Cristo que eles precisam ver. E o fato de que você está plantado ali é uma oportunidade imensurável na vida deles. Você é um instrumento da graça de Deus, aonde você está plantado. Você precisa crer nisso. Talvez você esteja esperando que algo mude. Talvez você esteja esperando que o seu casamento mude, que o seu trabalho mude, que alguma situação financeira mude, que a fase que você está vivendo agora seja transformada. Mas eu queria que você entendesse isso. O que Paulo está ensinando para a gente é que o chamado de Deus não é para que você espere por mudanças. É para que você obedeça a Ele agora. É para que você viva em obediência a Ele agora. No exato lugar onde você está agora. Na circunstância que você está vivendo agora. O chamado de Deus para você é para que você continue confiando na soberania de um Deus que é Senhor sobre nós, e não apenas Senhor sobre nós, é Senhor também sobre as circunstâncias que nós estamos vivendo agora. É um chamado para confiar, não para esperar a mudança acontecer. Não espere a vida mudar para servir a Deus. Sirva a Deus hoje. Entenda isso. A vida cristã não depende de circunstâncias ideais, mas de um coração, irmãos, rendido a Deus, rendido a Cristo, que confia em Deus e confia no que Deus faz. É isso que deve te guiar. Uma confiança inabalável de que Deus está no controle da sua vida. Portanto, seja fiel e siga em frente. Eu quero que você entenda isso. Ainda que os seus pés estejam no vale, não permita que o seu coração fique preso no vale. Olhe para Deus. O mesmo Deus que nos guia aos montes, o mesmo Deus que nos guia aos pastos verdejantes, como diz o salmista, Ele também está conosco nos vales. Então, ainda que a situação seja difícil, não desista. Permaneça fiel. Permaneça fiel. Agora, Paulo, irmãos, é realista. Veja o versículo 15. O que ele diz? Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Veja, primeiro Paulo combate o que nós poderíamos chamar de uma desistência precoce. Não, você não deve desistir de maneira antecipada do seu relacionamento. Você deve permanecer e deve permanecer como santo, como alguém chamado por Deus de maneira fiel. Porém, Paulo, irmãos, ele não nega a realidade. Paulo, ele é franco em nos mostrar uma realidade, ele é realista. Pode ser que o cônjuge incrédulo não aceite a sua fé. Pode ser que ele se recuse a apoiar a sua fé. Pode ser que ele se recuse a conviver num ambiente onde existe qualquer tipo de influência cristã. E pode ser que diante disso ele decida romper o relacionamento. E nesse caso, Paulo diz, então nesse caso, permita ir.
Deixe partir. E quando isso acontece, o que a Escritura diz é que você não permanece debaixo de servidão, ou seja, você não continua obrigado a conviver nesse relacionamento. O que Paulo faz aqui, irmãos, é abrir a segunda cláusula de exceção para o divórcio, que se chama abandono. A primeira foi instituída por Jesus. Jesus disse que é somente em caso de infidelidade, somente em caso de adultério. É somente nesse caso que o cristão pode ter a iniciativa de provocar um divórcio. Mas o que Paulo está falando aqui é diferente. Não é o cristão que está tendo a iniciativa, é o cônjuge que não é cristão que teve a iniciativa de romper o pacto, romper a aliança, romper o relacionamento. E nesse caso, o que cabe ao cristão é simplesmente aceitar que o relacionamento foi quebrado, foi rompido. É isso o que Paulo está falando. O chamado cristão, ele termina dizendo, é para vivermos em paz. Isso significa o quê? Significa que eu e você, como cristãos, devemos sempre ter uma postura conciliatória, uma postura de reconciliação, sempre que isso for possível. Mas vejam, sem forçar a convivência, sem usar da fé para coragir o outro. E vejam, sem assumir a responsabilidade de que a conversão do outro está sobre nós. Paulo trata as coisas de maneira muito equilibrada. Olha o que ele diz no versículo 16. Você, mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará a sua esposa? Ou seja, o cristão não deve desistir de maneira precoce. Ele deve permanecer com fé e a esperança. Mas é que está o ponto, ele não deve transformar essa esperança em promessa. Ele não deve transformar essa esperança em uma garantia, em uma certeza. Em outras palavras, a fidelidade é exigida, a esperança é permitida, mas não devemos transformar a esperança em promessa, e nem em certeza, e nem garantia. Isso coloca um peso sobre nós, como se a conversão do outro dependesse de nós. E quando essa conversão, porventura, não acontece, pode ser que você carregue uma culpa, como se tivesse feito algo de errado. E veja, Deus não coloca esse jugo sobre nós. Somos chamados a sermos fiéis e a termos esperança. Mas a conversão não é nossa responsabilidade. Testemunhar é a mudança, a transformação, a conversão é obra de Deus, é obra do Espírito Santo. Em segundo lugar, a consagração redefine o que realmente importa. Veja o versículo 17. Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Veja, Paulo ele pega esse princípio que ele aplicou na vida dos casados. O casado deve permanecer casado. Agora ele pega esse mesmo princípio e o que ele vai fazer? Ele vai ampliar a aplicação desse princípio a diferentes realidades que as pessoas estavam vivendo na igreja. Olha o que ele diz no verso 18. Foi alguém chamado circunciso? Não desfaça sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circunde. A circuncisão não significa nada, a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. E ele conclui, cada um deve permanecer na condição que foi chamado por Deus. Entenda o que Paulo está dizendo aqui. Paulo começa a mencionar diferentes grupos que compunham a igreja. E primeiro ele fala do judeu e do gentio.
Só que ele fala dessas pessoas destacando uma marca religiosa que sempre fez distinção entre o povo, que é a circuncisão. O judeu o menino judeu, tão logo ele nascia, no 8º dia, ele era circuncidado. A circuncisão era uma marca da identidade do povo como nação e, de certa forma, como povo de Deus. Portanto, todo menino judeu era circuncidado ao 8º dia. Enquanto que o gentio não era circuncidado. E da perspectiva do judeu, o gentio ele era o quê? Impuro. E uma marca da sua impureza era o fato de que ele não era circuncidado. E aí, diante disso, duas coisas acontecem. A primeira é o judeu circuncidado olhar para a sua circuncisão, para a marca do seu corpo, e ter motivo de orgulho por isso. Como se isso colocasse ele num nível espiritual acima dos outros. E, de certa forma, quando nós lemos, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos que muitos judeus convertidos faziam pressão no meio da igreja para que os gentios convertidos também se circuncidassem. Então, sempre houve esse dilema, essa discriminação dentro da igreja. Só que, irmãos, Paulo começa a mostrar aqui que isso é inadequado. A verdadeira circuncisão que importa não é externa, mas é uma circuncisão que acontece no coração. E é isso que importa. E aí, o que Paulo começa a combater é tanto a pessoa que olha para si mesmo com orgulho, quanto aquele que se deprecia nesse relacionamento. E o que ele vai dizer em outro momento, em outra carta é, olha, vejam, eu sou judeu de judeu, fariseu de fariseu, estudei aos pés de Gamaliel, fui circuncidado. Mas o que isso significa? Significa nada, considero isso como perda, considero tudo isso como esterco. Em outras palavras, Paulo não olha para a sua circuncisão como um motivo de orgulho. Ele olha como uma perda de tempo. Mas aqui que está o ponto. Ele não disfarça, ele não tenta apagar o seu passado como se essas coisas nunca tivessem acontecido. Apesar daquilo ser perda de tempo e não ter valor nenhum para Paulo, ele olha para essas coisas, ele lembra dessas coisas e ele aponta essas coisas para mostrar a graça de Deus. Entende? Ele fala, olha, nada daquilo tinha valor, tudo foi perda de tempo. Mas veja, a graça superabundou em mim. Aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Ele olha para aquela marca do passado não como um demérito por si só, mas para apontar o tamanho imensurável da graça que o alcançou. É dessa maneira que Paulo olha para o seu passado. Por outro lado, o gentio, que poderia olhar para a sua incircuncisão como um demérito, como um motivo de vergonha, não deve olhar assim também. O que ele deve fazer é olhar para isso e falar assim, nossa, eu não pertencia ao povo judeu. Como Paulo diz, dele é a lei, deles são os profetas. Eu não pertencia a eles. Eu sou um gentio, impuro. Mas veja, eu não vou negar essa realidade, eu vou reconhecer essa realidade e mostrar mais uma vez também que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Portanto, o que Paulo está dizendo aqui é, não tente apagar as marcas do seu passado. Se você era circuncidado, não tente apagar a marca da sua circuncisão. Mas se você não é circuncidado, não tente se circuncidar, porque nada disso importa. O que importa é que você foi alcançado pela graça de Deus. Portanto, viva de agora em diante em obediência ao chamado de Deus. Se você foi alcançado como judeu, viva entre os judeus como uma testemunha fiel do Senhor.
Se você foi alcançado entre os gentios, fora da circuncisão, viva entre eles como uma testemunha fiel do Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Permaneça aonde você está e não se envergonhe do seu passado, mas viva consciente do seu passado, mas consciente também de que ali, naquele lugar, naquela condição, você foi alcançado pela graça de Cristo. Entenda isso. A conversão, ela não muda a nossa história, ela redime a nossa história. A gente não tem que viver em função das marcas do nosso passado, das dores do nosso passado, mas a gente deve viver em função do fato de que ainda assim fomos alcançados pelo poder e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A vida cristã não é definida pelas nossas marcas. Nós olhamos para o passado, mas olhamos como alguém que foi comprado por alto preço. Não importa o que você viveu, não importa como foi a sua vida antes de você ser alcançado por Cristo. O que importa agora é isso. Você pertence a Cristo. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. A vida cristã não é definida pelo nosso passado. E ela também não é definida pelo status social. Veja, versículo 21. Ele diz: você foi chamado sendo escravo? E aí vem a bomba. Olha o que Paulo diz. Não se incomode com isso. Mas se puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado, é escravo do Senhor. Vejam só, irmãos. Paulo passa de distinções religiosas, circuncisos e incircuncisos, judeus e gentios. E agora ele começa a tratar de distinções sociais no meio da igreja. Imagine essa realidade. Um senhor e um escravo convivendo na mesma igreja. Trazendo para os dias de hoje. Imagine você cultuando ao Senhor do lado do seu patrão, do seu chefe, que nem sempre é um bom chefe, nem sempre é um chefe cristão. E sobre isso, Paulo fala de uma maneira muito interessante na carta a Filemon. Talvez você estivesse pensando que a orientação bíblica fosse para mudar a estrutura. Por que a Bíblia não combate a escravidão nesse momento? Por que Paulo não dá uma palavra condenando a escravidão nesse momento? E o ponto é que Paulo não está interessado em mudar estruturas. E nós sabemos muito bem que mudar estruturas, irmãos, não é suficiente. Isso já está mais do que provado. Por isso, Paulo está interessado em mudar o homem que vive na estrutura. Mudar a maneira como enxergamos e convivemos na estrutura. Por isso, a carta de Filemon é preciosa, porque Paulo dirige, melhor, não sei se você sabe disso, não sei se você lembra disso, mas Filemon é um senhor de escravo. E Onésimo é um escravo. E quando Paulo envia a carta enviando o escravo junto com ela. Isso é surpreendente. Mas o que ele espera não é a mudança da estrutura, mas a mudança de como dois cristãos estão vivendo nela. Portanto, olha o que Paulo faz aqui. Paulo precisa, ao mesmo tempo, encorajar o escravo e, ao mesmo tempo, exortar o escravo, mostrando como esse escravo deve viver naquela relação de uma maneira que é em plena consagração. E como é que Paulo faz isso? Paulo faz isso, irmãos, de uma maneira surpreendente.
ele usa um termo, ele faz questão de utilizar um termo que o escravo conhecia muito bem. E é esse termo aqui que ele usa 2 vezes: Senhor. Olha o que ele diz no verso 22. Aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence a quem? Ao Senhor. Por 2 vezes, Paulo enfatiza que o escravo é escravo. Mas veja, escravo de Cristo, pertence a Cristo, foi chamado por Cristo. Em outras palavras, ele está dizendo, Jesus é o Senhor que chama e é o verdadeiro dono de quem ele chama. Entende isso? Jesus é o Senhor que chama e é o verdadeiro dono de quem ele chama. Em outras palavras, o escravo que vive em relações desafiadoras, ele deve se lembrar de que foi comprado por alto preço. Deve se lembrar de que pertence a Deus, que Jesus é o seu Senhor, o seu libertador. E da mesma forma, aquele que é livre deve lembrar de que em Cristo ele é escravo. Ele é escravo de Cristo. O escravo é livre no Senhor. O livre é escravo de Cristo. E em Cristo, o escravo e o livre vivem como irmãos. Dessa maneira, a relação, irmãos, é completamente transformada, ainda que a estrutura permaneça. Porque passa a ser uma relação entre irmãos e irmãos em Cristo, vivendo uma relação que é moldada pelo amor de Cristo. É dessa maneira que Paulo envia Onésimo para Filemão. Lembre-se de que ele é seu irmão em Cristo. Isso transforma as relações. Mas isso tem algo a nos comunicar ainda hoje. Ainda que aqui entre nós não haja essa relação de escravo e senhor, muitas das vezes nós permitimos que o status social, a dinâmica de status social, ricos e pobres, patrões e chefes, dite a maneira como vivemos uns com os outros. Mas o que a Escritura mostra aqui é que a nossa identificação deve ser moldada pelo nosso status social. Não é o status social que define a nossa identidade, mas o fato, mais uma vez, de que fomos comprados por Cristo e pertencemos a Cristo. É isso o que molda a sua identidade. Veja, aplicando ainda esse conceito de escravo. O escravo naquela época, imagino eu, você deve concordar, ele não era escravo porque quis. Ele era escravo porque alguma circunstância da vida levou ele a essa situação. No século I era um pouco diferente da escravidão que nós vivemos aqui no Brasil, tráfico negreiro. As pessoas naquela época viravam escravos por outros motivos, e às vezes tinha até prazo de validade. Mas ainda assim, era alguma circunstância, uma dívida, por exemplo, que tornava ele escravo, ainda que temporariamente. Mas ainda assim, era uma circunstância que não era a circunstância que ele queria viver. Era uma circunstância imposta a ele. E muitas vezes nós vivemos circunstâncias que são impostas a nós, que nós não escolhemos, mas elas vêm sobre nós. Enfermidades, injustiças, relacionamentos complexos, familiares, limitações sociais. Às vezes são coisas que vêm sobre nós e colocam a gente em uma posição semelhante a essa, como se nós estivéssemos presos a essa situação, sem qualquer perspectiva de liberdade. Mas tem pelo menos 2 coisas que eu queria lembrar para você. O escravo no meio da igreja, ele deveria se lembrar que foi comprado por alto preço. E você também precisa se lembrar disso.
Deveria se lembrar que pertence a Deus, e você também precisa se lembrar disso. Cristo, e aqui estão as duas coisas que eu quero que você pense. A primeira delas é que Cristo não ignora a sua dor. Cristo não ignora a sua dor. Pelo contrário, ele reconhece e se compadece dela. Toda a Bíblia mostra isso. Os evangelhos mostram isso. Cristo é conhecido como homem de dores, que sabe o que é padecer. Portanto, não pense que você tem um Deus que não sabe o que é sofrimento. Jó uma vez pensou isso. Por acaso Deus tem olhos? Por acaso Deus sente como nós sentimos? E a resposta de Jó, irmãos, veio quando Cristo se fez carne e habitou entre nós. Ele foi tentado em tudo, embora nele não houvesse pecado. Passou fome, passou sede, passou frio. Viveu a dor do luto. Viveu a dor da rejeição. Viveu maus tratos. Foi rejeitado pelos seus, diz a Escritura. Portanto, muitas das dores que nós vivemos, o nosso Cristo experimentou. E por isso mesmo, ele é um sumo sacerdote perfeito para nós. Ele conhece as nossas dores, conhece as nossas limitações, ele se compadece de nós. Portanto, lembre-se disso em primeiro lugar, Cristo não ignora a sua dor, ele se compadece. Mas em segundo lugar, lembre-se também disso, Cristo não ignora a sua dor, mas ele também não permite que a sua dor defina quem você é. E por isso você também não pode permitir que a sua dor defina quem você é. Eu quero terminar a nossa pregação lendo o versículo 23, que nos lembra a nossa identidade em Cristo. Na verdade, eu quero voltar ao capítulo 6, versículo 20, que define a nossa identidade em Cristo. E o que ele diz no finalzinho do verso 6 é: vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Vamos ler juntos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Agora sim, verso 23. Vocês foram comprados por alto preço. Paulo tem escrito, irmãos, o capítulo 7, para lembrar a igreja quem a igreja realmente é. A igreja não é definida, você cristão, a sua identidade não é definida pelo seu status social, não é definida pelo seu passado, não é definida pelas circunstâncias que você está vivendo hoje. Não é isso que define a sua realidade e também não é isso que deve moldar a maneira como você enfrenta a realidade. O que molda a sua identidade, o que define quem você é o que Paulo vem dizendo desde o capítulo 6. Vocês pertencem a Cristo. Vocês pertencem ao Senhor. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, vivam a vida de vocês de maneira plena, de maneira plenamente consagrada ao Senhor. Vivam de maneira reta, vivam de maneira digna. Porque vocês foram comprados por alto preço. Vocês foram comprados pelo sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado. A nossa realidade, a nossa história foi transformada. Agora nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Essa é a nossa identidade. Isso deve moldar a maneira como vivemos em toda e qualquer circunstância. Pertencemos a Ele, fomos comprados, não importa mais se eu sou gentil ou judeu, não importa mais se eu sou rico ou sou pobre, fui comprado por um alto preço. Eu agora sou
parte do povo de Deus, pertenço à família de Deus. Isso define o meu valor, a minha dignidade. Isso define a minha identidade. Isso define a maneira como eu me enxergo e como eu vivo no mundo. Eu sou filho de Deus. Essa é a minha identidade. Você, meu irmão, minha irmã, é um filho de Deus, comprado por alto preço. Viva de acordo com essa realidade. Quando reconhecemos que pertencemos a Cristo, a nossa visão, ela se transforma. Às vezes a realidade não muda, mas o fato de que reconhecemos que fomos comprados por Cristo e pertencemos a Cristo, isso sim, irmãos, muda tudo. E eu quero que você se agarre a essa palavra e viva para a glória de Deus. As circunstâncias podem ser difíceis. A sua história pode ser uma história difícil. Mas é uma história cheia de graça. Porque você foi alcançado por Cristo. Creia nisso. Em nome de Jesus. Vamos orar?